Você quer saber mais sobre o universo dos casamentos? O que pode, o que não pode, o que está no protocolo, o que é uma gafe, o que está na etiqueta? Bom, para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Cláudia Santos. Ela que é assessora especialista em casamentos há cerca de 8 anos e vai falar pra gente sobre esse universo e dar detalhes sobre esse negócio que tem grande potencial no nosso país. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Tudo bem, Sandra? Olá, espectadores, olá, ouvintes, audiência, nem sei como a gente fala num podcast, né? Mas é exatamente isso, Sam. Hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre casamento, sobre as tendências, sobre as novidades, sobre a importância, né, de ter alguém ali próximo a você, te auxiliando nessa função, nessa tarefa de casar-se, né? É verdade, porque pelo menos a gente imagina que esse evento seja único, né? Não que é uma via de regra, a gente não vai falar sobre o matrimônio, sobre a relação do casal em si, mas a gente vai falar do evento e que continua sim em alta no nosso país, até porque brasileiro é muito festeiro, né? O brasileiro ama festa, né? E ontem eu fazia um treinamento sobre Destination Wedding, né? Que é um tipo de casamento que tem sido bastante procurado também, e o que foi dito é que os estrangeiros, né, eles adoram a maneira como o brasileiro faz festa, que as festas brasileiras são verdadeiros acontecimentos mesmo, né? Então sim, brasileiro ama festa, casamento está acontecendo cada vez mais, como você falou. Isso não quer dizer que o casamento vai durar, né? Mas que a festa vai ser boa. A festa vai acontecer e com certeza vai ser maravilhosa. Cláudia, explica um pouquinho para quem está nos assistindo também o papel que um assessor, né, de casamentos ele faz. Porque é muita coisa para se pensar e muita coisa para mediar. Isso que eu acho, gente, é muito importante, porque para além do trabalho ali da organização, a Cláudia também é uma baita de uma psicóloga para os casais, né? É, mais que psicóloga, né, Sandra? É psicóloga, gerente de logística, gerente financeira. As funções são muitas, né? São inúmeras mesmo, porque os casais se sentem perdidos, né? Eu costumo brincar com os meus casais que a gente casa quase toda semana e eles vão casar naquele dia, naquele momento. Então, a função da assessora é justamente facilitar todos esses processos, porque nós já temos conhecimento do mercado, a gente sabe quais são os bons fornecedores, quais são os melhores fornecedores, quais são os fornecedores que eventualmente podem trazer alguma dor de cabeça para o casal, né? Então, a nossa função é fazer todo o planejamento desde o momento em que o casal decide se casar, desde o pedido de casamento até o pós-festa, né? Então, são assim, o meu checklist, por exemplo, tem cerca de 340 tarefas. Nossa. Né? Claro, ao longo de todo esse planejamento, cada um no seu tempo, mas é muita coisa para um casal pensar sozinho, né? E, Cláudia, qual é a diferença, aí se a gente colocar, sei lá, das últimas 2 décadas, vamos colocar um espaço de tempo mais ou menos assim, ou daí para mais, de como se fazia o casamento antes e como se faz casamento hoje? Porque a gente tem modelos diferentes, né? Também pessoas que têm objetivos diferentes, têm culturas diferentes, né? E não se casa mais como se casava antigamente, né? O que mais te chama a atenção que você pode destacar pra gente que mudou? Bom, uma coisa muito importante é a questão financeira mesmo envolvida num casamento, né? Hoje eu ainda procuro perguntar para o casal se haverá participação de alguém mais para ter ali como responsável financeiro desse evento. Mas isso era muito mais natural há alguns anos, né? Antigamente, os pais da noiva que arcavam com todos os custos de festa, de recepção, né, e etc. Hoje, graças a Deus, né, com o advento aí da independência financeira, né, feminina, nós temos cada vez mais o casal tomando conta financeiramente do casamento, né? Na maioria das vezes, eles nem querem a participação de outras pessoas, justamente porque quem paga convida, né? Então, a partir do momento que eles aceitam
que pais, avós ou qualquer outro parente participe da organização financeira do casamento, eles também estão dando o direito de que essa pessoa convide outras pessoas. E como as festas estão cada vez menores, é uma outra observação importante a ser feita, né? Não dá para você abrir para o seu pai, para sua mãe, olha, você vai pagar. Ah, tudo bem, eu vou pagar, mas eu quero convidar mais 30 pessoas, né? Se a minha festa é para 50 e você vai convidar 30, vai ficar uma situação bastante complicada, né? A lista de convidados ainda é o maior ponto de discórdia? Totalmente. É o maior ponto de discórdia e é a maior preocupação dos casais. Meu conselho: convide para o seu casamento as pessoas que você convidaria para tomar café, para jantar, para almoçar na sua casa. Não queira convidar aquele primo que você não vê há 10 anos. Porque se você não vê há 10 anos, por que ele vai ter que vir no seu casamento? Né? Eu sei que é uma situação bastante difícil, né? Não é fácil você cortar pessoas da lista, mas hoje, Sandra, o casamento ele é um grande investimento, né? Tudo é por convidado. Os serviços maiores, os serviços mais significativos, eles são por convidado. Buffet é por convidado, decoração é por convidado, bar é por convidado. Então, naturalmente, se você tem mais convidados, você tem um investimento maior, né? Agora eu queria fazer um parêntese nessa questão de lista de convidados. Bora. Reza a lenda que quando o casal vai entregar o convite para aquele parente e o parente diz o seguinte: não, claro, nós vamos. E aí depois é feita uma confirmação por você, uma ligação para ver, não, você, olha, sou assessora do casamento, você vai. E aí lá que as verdades são ditas, olha, eu não vou. Na maioria das vezes é assim mesmo, porque as pessoas têm vergonha de dizer para o casal que não vai, né? E mesmo quando nós, assessoras ou as nossas equipes fazem a confirmação de presença, nós ainda contamos com uma quebra natural. Algumas assessoras trabalham com números diferentes, eu vou falar do meu número, uma quebra natural de 10%. Ou seja, você vai convidar 200 pessoas, eu vou confirmar essas 200 pessoas e mesmo dessas pessoas que me disseram sim, pelo menos 20 não vêm. Né? Então, a confirmação de presença é absolutamente necessária, mas não é muito lenda, não. As pessoas têm vergonha de dizer para o casal que não vai, mas mais um conselho para os convidados agora. A confirmação de presença é o maior termômetro que nós temos, tanto nós como assessoras, como também o casal, né? E como o casamento é por convidado, se você diz que vai e não vai, o casal vai estar pagando por uma coisa que não foi consumida. Então, é muito elegante, gente, vocês fazerem a confirmação de presença no prazo determinado de preferência. Até porque dá tempo desse casal dele substituir e colocar outra pessoa. Se for o caso, sim, né? Também é uma questão controversa, porque imagina só você sendo convidada 15 dias antes do casamento. Geralmente é esse prazo que a gente faz a confirmação. É como se a pessoa estivesse te dizendo, olha, te convidei porque alguém desistiu. Né? Mas para pessoas muito próximas, porque às vezes tem alguém que é um grande amigo, mas que você realmente não convidou por questões pessoais, porque tinha outras pessoas que você queria que estivessem ali naquele momento e você sabe que essa pessoa vai entender. Se for uma pessoa muito próxima, com quem você tem essa leveza de tocar nesse assunto, pode sim ser substituído. Olha, vai no meu casamento. Vai. Agora, o segundo tema mais polêmico, madrinhas. Essa também, eu não acredito, não, estamos fazendo um ranking aqui de maneira voluntária, né? Você já chegou a mediar conflito, tem madrinha que quer intervir, que ela quer organizar o casamento, que ela quer tomar a frente. Muitas coisas. Tem madrinhas que disputam com a noiva, né? Então tem madrinhas que querem meio que tomar o lugar da noiva, e isso se dá de diversas formas, não somente num embate tete a tete, não. Muitas vezes é uma coisa um pouco mais velada, é uma roupa que você põe, é um comportamento que você toma, né? Então acontece sim de madrinhas quererem roubar a cena, né? De diversas formas.
Acontece muito essa disputa de quem é mais importante. Isso acontece muito entre madrinhas que são cunhadas, né? Você é a esposa, mas eu sou mais importante para o meu irmão do que você. E, infelizmente, são coisas que acontecem. E sim, a assessora precisa ter ali esse feeling aí. O feeling e a flexibilidade de mediar esses conflitos de uma maneira bastante delicada, mostrar para a madrinha que aquele não é o momento dela, aquele é o momento daquele casal que está se casando naquele dia. Cláudia, falando em etiqueta, né, o Brasil nos últimos anos ele começou a adotar a prática da noiva definir algumas coisas. Então, definir a cor do vestido da madrinha, definir o traje dos padrinhos, que normalmente eram trajes iguais, né? Como é que funciona essa dinâmica hoje? Como é que você passa essas informações também para as madrinhas, para os padrinhos, né? Qual que é a percepção que você tem desse assunto? Bom, em relação à roupa, sim, a etiqueta diz que a noiva pode fazer essas escolhas, né? Que ela tem aí esse espaço para fazer essas escolhas. Ultimamente tem se usado bastante o altar igual, né? Que é uma tendência americana. Apesar de nós sermos extremamente criativos, mas nós adoramos copiar algumas tendências, né? E esse altar igual é uma tendência americana, muito controversa, porque, por exemplo, eu, uma mulher preta, não vou ficar bem com algumas cores que vão ficar lindas em você ou de uma pessoa de uma pele mais clara, né? Mas pior do que escolher a cor é a noiva que quer escolher o modelo. Porque da mesma forma tem noivas que querem escolher o modelo do vestido. Exatamente. E, né, tem uma madrinha que é um pouco mais cheinha, que é uma madrinha plus size, tem uma madrinha mais magrinha, tem uma madrinha que não está satisfeita com o próprio corpo e que não vai querer usar aquele modelo de vestido, né? Então, eu acho que muito importante é a noiva deixar as madrinhas à vontade. Eu acho que a cor é perfeita, eu gosto de altar igual, eu acho muito bonito, muito elegante, né? Mas eu acho que é importante a sua madrinha estar feliz, né? Feliz porque se você a escolheu, é porque ela tem um lugar importante na sua vida, né? Então, se você for ter uma madrinha que está, né, triste, chateada, porque está com um vestido que não casa com o corpo dela, do qual ela não gosta, né, é melhor a noiva repensar aí, pelo menos a questão do modelo, mas a cor tem sido muito utilizada, assim, essa questão das cores iguais e escolha de cor de gravata, escolha de traje, né, todas essas questões. Isso torna o casamento mais uniforme, mais bonito. Visualmente ele fica né? bacana. Fica clean, né? Agora, Cláudia, também uma outra tendência que a gente tem visto, porque com a rede social você consegue ter diversas informações, ver casamento de todo mundo, né? As pessoas vão postando. E a gente tem notado que tem muitas coisas diferentes, extravagantes, e coisas que refletem a personalidade do casal também. Né? Então não fica muito aquela coisa dentro do protocolo, mas que respeita essa individualidade, né? De repente é um casal mais alternativo, mais jovem, aquela noiva que quer casar com All-Star, né? Eu queria que você contasse pra gente algumas peculiaridades que você já se deparou, né? E como é que você media isso aí? Sim. Bom, todas essas são questões muito protocolares, né? Como eu venho do setor privado, do setor público, né? Desculpe, do setor público. E o setor público, ele é carregado de protocolos, né? Muito rígido, né? São extremamente rígidos. Quem organiza eventos públicos sabe que pode até ser punido, dependendo de algumas questões, por tomar decisões equivocadas. E o protocolo social não existe, não tem um protocolo social. Tem algumas coisas que a gente foi se adaptando ao longo do tempo. Por exemplo, madrinhas entram sempre do lado esquerdo e padrinhos do lado direito. Ainda há dentro do setor pessoas que fazem diferentes e cada um tem a sua justificativa, né? E ponto. Então, protocolo social é uma coisa que não existe. Mas dentro do que foi estabelecido, eu acho muito importante que esse protocolo ele seja flexível, porque, mais uma vez,
O casamento hoje, ele é uma experiência, ele é uma festa, né? Uma recepção, uma cerimônia para ser vivenciada de uma maneira muito leve pelo casal. Então, não cabe a mim impor que a noiva lance buquê se ela não quer lançar buquê. É uma questão. Sim. Eu tive uma noiva muito recente, né? Ela conta isso, inclusive, no depoimento que ela fez sobre meu trabalho, que ela não queria lançar buquê, gente. E hoje, né, a gente olhando para as questões aí feministas, de posicionamento, a gente sabe o que significa lançar um buquê. Isso. Né? Exatamente, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Sim, então ela não quis lançar buquê, ela não quis fazer primeira dança, né? Que são coisas que tomariam tempo de festa. Tempo é dinheiro, né? E ela queria aproveitar. E ela queria aproveitar e eles aproveitaram muito. Ninguém, Sandra, veio me perguntar, não vai jogar buquê? Não. Sabe? Porque as pessoas, a maioria delas hoje não sente mais falta disso. Então, eu conduzo de uma maneira que o casal fique muito à vontade. Como eu te falei, eu oriento. As coisas acontecem geralmente dessa e dessa forma. Tá ok pra você? Não, eu não quero jogar buquê. Não, você não vai jogar buquê. Eu quero casar de all-star colorido. Ok, você vai casar de all-star colorido. Um pet entrando, por exemplo, para levar as alianças. Para o pet, a gente tem algumas questões. Por exemplo, se for acontecer num templo religioso, é importante que a gente consulte o padre, o pastor, né, o pai de santo, quem tiver lá, para quem for o líder, né, dessa religião, para a gente ver se está tudo bem para eles, porque também acontece algumas vezes das coleguinhas fazerem as coisas sem consultar ninguém, e aí chega lá na hora o padre ou o pastor, né, ou o pai de santo não pode entrar com pet, e não pode, é uma regra que a gente precisa respeitar, né, mas se for num casamento ao ar livre, por exemplo, que tem acontecido inúmeros, né? Tem se tornado cada vez mais comuns aí os casamentos ao ar livre. Sim, ok, você deixar aquele pet entrar, né, levar a aliança, tem aliança com drone, tem aliança, né, os seguranças da aliança que já estão passando também, sempre tem algumas tendências, né, mas que também acabam passando. Mas importante é a noiva ter ciência, o casal ter ciência de que eles não têm que nada. As coisas precisam ser flexibilizadas para que eles se sintam muito à vontade naquele dia que é o dia deles. E aliás, né, Cláudia, nesse dia, você que faz todo o planejamento, você também está lá presente nesse dia. Exatamente. Para organizar ali as eventualidades. Sim. Né? Sim. Recepcionar, né, o fornecedor, de repente aquela daminha que não quis entrar, né? Todos esses imprevistos que não estão ali no roteiro, né? Sim. E aí você organiza, porque como que você vai fazer, né? A noiva não pode sair do lugar que ela está, tá esperando a aliança entrar, né? E aí todo esse trabalho você faz também no dia. Mais uma coisa muito importante, né, sobre o trabalho da assessoria. O trabalho da assessoria, ele vem muito antes, né? Ele tem um planejamento super extenso. Eu costumo aconselhar aí 18 meses de planejamento. Dentro de um outro serviço, nos destinations, por exemplo, um pouco mais ainda de tempo, porque a gente tem que pensar nos casais, nas pessoas, os padrinhos, né, que vêm e errei. E vai. A gente precisa pensar nos convidados, nas pessoas que vêm de fora, então isso demanda um pouco mais de tempo. O que é esse destination? Eu queria que você me falasse. Destination é um casamento fora da cidade do casal. Né? Entendi. Fora da sua cidade, falando sua como se você não fosse casada, né? Fora da sua cidade, fora da cidade do noivo. Por exemplo, na praia. Eu quero casar na praia. É um destination wedding. Nossa, aí eu tenho que levar toda aquela... Exatamente. E eu tenho que arcar com essa despesa? O destination, eu diria que é um assunto para um outro podcast, viu? Porque também é muito controverso. Essa questão das despesas, por exemplo, depende da sua disponibilidade financeira.
Tem casal que opta por arcar com todas as despesas, hospedagem, aéreo, se for num cruzeiro, as tarifas de um cruzeiro. Nossa. Tem casais que dividem, olha, você está convidada para o meu casamento, vai ser em Búzios, né? Mas você vai arcar com o seu deslocamento, mas a hospedagem fica por minha conta, tá? E também tem aqueles casais que, olha, vamos casar fora, estamos te convidando e se você puder ir, né? A gente também faz uma confirmação de presença antes, né? Não tão em cima, para realmente saber que as pessoas vão. E equivocadamente as pessoas acham que um destination wedding é mais barato porque convida-se menos pessoas. Mas o grau de personalização desse casamento às vezes faz com que ele fique, se não tão caro quanto um casamento convencional, pelo menos bem próximo. E aí a gente está encerrando já esse podcast, mas eu queria não queríamos deixar de falar sobre a questão assim, hoje você falou muito casamento ao ar livre, mas a gente também tem salões de festa aqui. Sim. Na região, o Alto Tietê também tem uma estrutura aí para receber casamentos. Essa rede, ela aqui na nossa região, ela consegue atende bem, tem uma diversidade, consegue atender diversos estilos, você consegue fazer todo esse mapeamento e conseguir alinhar esse perfil do casal com o local mais adequado para que ele faça aquela cerimônia? Sim, é uma das funções, né? Porque quando o casal chega, ele chega cru, ele chega sem nenhum fornecedor. Então, uma das minhas funções é apresentar para eles quais são os fornecedores que ele vai usar, né? Vamos colocar dessa forma. E aí eu apresento sempre lá entre 4 e 5 fornecedores. A escolha é sempre do casal, eu não imponho nada, mas eu também apresento as opções de acordo com o orçamento que o casal chegou para mim, né? Importante. E com a personalidade do casal. Então, apresento para ele e ele faz as escolhas. Sim, a região está muito bem preparada para atender festas de todos os tamanhos. Eu diria que tem uma tendência muito maior para casamentos ao ar livre, porque tem lugares lindíssimos aqui na região que os casais podem optar. Muitos casais vêm de São Paulo para se casar aqui, de São Paulo e de outros lugares também, para se casar aqui, justamente pela beleza e estrutura de alguns espaços que nós temos aqui, né? Mas como santo de casa não faz milagre, eu faço pouquíssimos casamentos aqui na região, viu? Eu faço mais casamentos em cidades vizinhas, na capital, né? Mas faço aqui, adoraria fazer mais, mas ainda faço poucos. Tá certo. E aí, só pra gente finalizar, a palavra-chave aí pra se organizar um casamento: planejamento. Planejamento total. A gente precisa estar atento não só às tendências, mas também à qualidade dos fornecedores, né, a maneira como esses fornecedores estão posicionados no mercado. E para isso, somente um bom planejamento, é claro, e com o auxílio de uma boa assessora. Que bom. Cláudia, agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Você que ofereceu tantas informações, né? Informações importantes, super úteis e principalmente atuais. Obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Sandra. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente bateu um papo com a Cláudia Santos. Ela que é especialista em casamento, ela é assessora, faz um trabalho de assessoria e nós falamos aqui sobre casamento, sobre protocolo, etiqueta. A gente, na verdade, deu uma pincelada sobre esse grande universo que envolve ainda o mundo dos eventos e do casamento. E se você está pensando em casar, não deixa de assistir aqui esse podcast, marca aí aquela sua amiga, aquele seu amigo que também está nos preparativos, que eu tenho certeza que esse assunto vai interessar bastante para eles. Portal da Região, a notícia que você precisa.